ela não fazia ideia de que seria feita de trouxa, ou muito menos de que ia se tornar um dos maiores memes de 2026. Se você usa Twitter ou TikTok, é muito provável que talvez já tenha esbarrado com algum meme dessa peixe de Bob Esponja em vários momentos diferentes da série, sempre com legendas sobre situações envolvendo ela sair de casa esperando ter um dia comum para ela ser feita de otário. E considerando que a simples existência dela em um episódio de quase 30 anos fez as pesquisas sobre Bob Esponja terem o maior pico em anos, a pergunta que fica é quem é essa personagem, de qual episódio ela surgiu e o que foi que ela fez para simplesmente quebrar a internet. Eu investiguei essa situação e para entender melhor a gente precisa voltar para o Natal de 2025, quando um usuário agora suspenso do Twitter postou um print dessa personagem vestindo roupas sociais enquanto caminha em direção a uma casa da Fenda do Biquíni, com a legenda dizendo alguma coisa do tipo, ela tava tão animada em ter um dia normal de trabalho. O tweet inesperadamente pegou mais de 70 mil likes e logo foi jogado no Reddit, onde reacendeu uma série de discussões sobre qual era sua origem e real significado. Não demorou muito para que logo identificassem que esse print vem na verdade de um episódio da primeira temporada de Bob Esponja lá de 1999 chamado O Dia do Conto, que inclusive até hoje figura a lista dos melhores capítulos da série toda. Mas essa personagem, embora seja uma peça central da história, aparece simplesmente creditada como agente imobiliária sem um verdadeiro nome. A história desse episódio gira em torno do dia em que o Lula Molusco, mais uma vez no limite com o Bob Esponja e o Patrick, decide que só vai conseguir ter paz no dia em que for embora dali. É aí que ele entra em contato com uma agente imobiliária para vender a casa, que promete que ele não vai ter problemas para fazer isso desde que tenha uma vizinhança tranquila. E tendo noção de que os vizinhos podem colocar tudo a perder, o Lula Molusco resolve mentir para os dois dizendo que aquele é o dia do conto, fazendo com que todo mundo precise agir exatamente ao contrário do normal, o que o Bob e o Patrick interpretam como se comportar igual ao vizinho. O problema é que a agente chega antes da hora e é recebida logo pelos dois, fazendo toda uma cena, deixando ela maluca e acabando com qualquer chance dele seguir com a transação. E apesar da participação dela ser praticamente isso, essa não foi a única aparição da personagem, porque ao longo dos anos ela apareceu de novo em pequenas participações, sempre como uma figurante recorrente, quase sem identidade própria, trabalhando nas mais variadas profissões possíveis, chegando até a aparecer na Idade da Pedra. E o fato dela ser uma peça coringa para tapar buraco quando necessário, ela consequentemente nunca teve um nome, sendo catalogada na wiki da série como Incidente 49A até o mês de junho de 2026. Mas apesar de toda essa contextualização, ainda fica uma pergunta: o que foi que fez essa personagem viralizar tanto? A real é que esse viral começou mesmo em fevereiro de 2026, quando uma TikToker chamada Catarsis postou um edit reunindo várias cenas da Incidente 49A ao longo da série. O vídeo simplesmente pegou mais de uma bolha, batendo quase 4 milhões de visualizações e mais de meio bilhão de curtidas. E foi a partir dos comentários desse post que a brincadeira começou a tomar forma. Uma galera começou a escrever coisas do tipo, ela só queria ter um dia normal de trabalho, ou eu achava ela tão bonita quando era criança, mas em meio a tantos comentários, um em especial praticamente definiu toda a personalidade dela na internet, o que em uma tradução adaptada ficaria algo como: ela tava tão feliz em chegar e mal fazia ideia de que fariam ela de trouxa. E isso foi praticamente um divisor de águas, porque um usuário no Twitter simplesmente pegou essa ideia, praticamente copiou a legenda na cara dura e postou junto de um print da personagem entrando na casa do Lula Molusco, o que rendeu mais de 5 milhões de views, dezenas de milhares de curtidas e, creio eu, o nascimento oficial do meme. Só que, ironicamente, pouco tempo depois, parte desse viral veio porque esse mesmo tweet começou a ser acusado de plágio e, na maior ironia, o cara que viralizou usando uma personagem que foi feita de trouxa acabou sendo acusado de fazer outra pessoa de trouxa também. Mas o ponto mesmo é que a partir daí não tinha mais volta. A personagem começou a aparecer em centenas de novos memes, prints de outros episódios foram resgatados e qualquer cena dela parecia servir para representar a vida de alguma pessoa aleatória. Para vocês terem noção, o impacto foi tão grande, principalmente lá fora, que o desenho como um todo voltou a render milhares de vídeos virais com cenas e momentos de todas as 19
17 temporadas. Páginas começaram a compartilhar a história, sites publicaram artigos tentando explicar de onde aquilo tinha surgido, e em questão de semanas a personagem virou uma das imagens de reação mais usadas da internet. Algo meio similar com o que rolou com a Betty Gamble, mesmo que em uma escala menor no começo desse ano. E, inclusive eu já expliquei sobre esse aqui no canal também. Por que uma personagem tão insignificante conseguiu viralizar a ponto de reviver um desenho que há anos vem praticamente sumindo de conversas unicamente positivas? E na real, a resposta tá na própria essência do meme. Porque todo mundo já foi esse peixe em algum momento da vida. Todo mundo já saiu de casa pelo menos uma vez achando que teria um dia completamente normal e poucas horas depois recebeu a maior puxada de tapete possível. E isso que faz ele funcionar tão bem com qualquer pessoa em qualquer idade. Embora as plataformas, pessoas e contextos mudem em cada novo post, você ainda consegue olhar para essa personagem e se identificar de alguma forma. E mesmo que talvez precise ter um humor meio específico para entender todo o conceito pós-irônico desse meme, a real é que essa história é muito interessante. Porque depois de passar 27 anos completamente esquecida, essa figurante voltou do absoluto nada e acabou se tornando uma das personagens mais comentadas de 2026 por um bom tempo. E o sucesso foi tão grande que o próprio time por trás de Bob Esponja resolveu entrar na brincadeira e batizou oficialmente a personagem de Janet, deixando uma galera bem feliz e outra já entendendo o que estava rolando. Esse tweet, por exemplo, abriu uma discussão bem interessante, dizendo que o fato dessa trend ter se espalhado de uma forma tão positiva claramente chegou aos ouvidos da produção. O problema é que existe uma boa chance deles tentarem aproveitar a Janet como uma forma de conversar com o público que Bob Esponja perdeu ao longo dos anos, sem necessariamente entender por que justamente ela saiu da bolha. Porque parte da graça desse meme foi justamente o fato dele ter nascido completamente por acaso. Ninguém planejou isso e ninguém tentou transformar a personagem em protagonista e muito menos empurrar ela como uma figura icônica da série. A internet simplesmente escolheu fazer isso sozinha e foi essa espontaneidade que fez tudo parecer tão natural. Eu creio que não é preciso muito para entender que o auge desse meme já tá ficando para trás, como acontece com praticamente toda a trend da internet. Mas isso não muda o fato de que uma personagem que apareceu por poucos minutos em um episódio da primeira temporada conseguiu voltar quase 3 décadas depois e conquistar um espaço que absolutamente ninguém imaginaria. E pra falar a verdade, eu acho que isso diz muito sobre os primeiros anos de Bob Esponja. Porque poucas séries conseguem criar um legado inicial tão envolvente que mesmo depois de quase 30 anos ainda rendem memes que riem com a série e não apenas da série. E no fim das contas, talvez a internet só tenha feito com a Janet exatamente o que o episódio fez lá em 99. Pegar um dia completamente comum e transformar em uma história inesperada. A diferença é que dessa vez, ao invés de sair traumatizada, ela saiu como uma verdadeira lenda.